E agora, gente, eu tenho um Lima Barreto, que é um dos poetas que eu já falei, né, no início, sobre o pré-modernismo, e ele tem diversas obras, mas uma das principais obras dele é justamente o Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Policarpo é um major que vai justamente ser nacionalista, certo? E ele não é um nacionalista que idealiza a pátria da maneira mais perfeita possível, não. Ele quer justamente demonstrar o que tem na nossa sociedade, daquilo inclusive que não presta. Mas o que ele foi criticado, né? Por que ele foi criticado? Porque ele queria que a nossa língua oficial fosse o tupi, já que se era para ser nacionalista, a nossa língua deveria ser o tupi. Então ele faz o requerimento, né, pedindo isso e tal. Ele é tido como louco, né? Só que ele bate de frente com as pessoas, brigam por isso e acaba sendo preso. Então ele é tido como louco justamente por isso. Uma nação que já tinha mais de 400 anos, como é que poderia mudar a sua língua oficial? Ainda mais dos nativos índios, né, em que quase ninguém estudava isso e não era preferível para a época. Pior ainda, para uma época em que a gente tem um grupo pequeno, elitizado, que mandava e desmandava, né? Então, Policarpo Quaresma vai fazer essa crítica aí, tá? Sobre vai mostrar um pouco mais da cara corruptível da sociedade, certo? Então aqui tem um pouco sobre Lima Barreto que eu coloquei aqui, mostrando um pouco mais da biografia dele, né? Que ele vive intensamente com tradições na vida dele, então ele acaba se tornando alcoólatra, acaba passando por profundas crises depressivas, até que é internado 2 vezes, mas ele, em suas obras de modo geral, ele vai abordar sobre o subúrbio, né? O centro, entre o centro e o interior carioca, vai criticar a miséria das favelas e dos cortiços, né? Que o cortiço aí a gente sabe que são ambientes que vivem diversas classes e gêneros, de pessoas de todo o tipo, né, brasileira, e que para a elite brasileira, essas pessoas que viviam em cortiços eram criticadas, tá? Então, ele vai se posicionar contra o nacionalismo ufanista, que é o nacionalismo segundo a visão do romantismo, que vai idealizar esse tipo de nacionalismo. A educação recebida pelas mulheres voltada para o casamento e também vai ser contra a república com seu exagerado militarismo, ok? Então, como eu já disse aqui, uma das obras principais dele é o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Os seus personagens que vai ter aqui nessa obra são funcionários públicos, alcoólatras, miseráveis. Na verdade, nessa obra não necessariamente, né? São personagens em suas obras de modo geral, tá? Mas é com essa obra aqui que Lima Barreto acaba ganhando ênfase e destaque no pré-modernismo. Olha aqui, algumas obras dele principais, certo? Mas eu peço para vocês terem atenção a essa obra aqui, que inicialmente começou com folhetins em 1915, depois se tornou um romance, né? Um livrinho bem fininho. Dá para fazer uma leitura bem rápida, tá? Graça Aranha é um outro autor, certo? Que escreveu diversas obras também. Ele ficou muito mais conhecido por conta de Canaã, eu vou falar sobre ela rapidamente, tá? Ele foi juiz no Maranhão, no Espírito Santo, participou do movimento modernista, por isso que se fala muito mais nele no modernismo, mas aqui no pré-modernismo ele também já começa a escrever, certo? E é considerado poeta modernista, como eu já disse, com a obra A Viagem Maravilhosa, né? Que é feita com um estilo extremamente artificial, tá? E ele morreu logo antes de publicar sua autobiografia, que era O Meu Próprio Romance. Ele morreu antes de publicar, mas aí foi publicado após a morte dele, certo? Aqui tem as obras principais dele, e eu vou falar aqui, ó, destacar para Canaã. Depois dei uma lida nesta obra, que vai justamente esse termo Canaã, um termo que lembra aí, um termo bíblico, né, que é justamente a cidade maravilhosa, o local maravilhoso que Israel tanto buscava, lutava contra Faraó para migrar para a Terra Prometida, né? Então, qual é a ideia desse título? É justamente tratar da imigração alemã, certo? Então, ele vai abordar essa temática, certo?
Augusto dos Anjos, né, alguns livros vão dizer que ele não se denominava pré-modernista, ele não se denominava, na verdade, como nenhuma escola literária. Outros livros, né, alguns estudiosos vão abordar que ele era considerado como um modernista apenas, né, mas ele já tem obra já no pré-modernismo, então não poderia deixar de falar dele, ok? Ele se destaca em poesia, certo? Sempre foi professor de literatura e publicou apenas uma obra de poesias, um livro de poesias que tem por título Eu. Sua obra é cientificista, na verdade, ele é considerado um dos poetas mais cientistas em sua literatura que a gente pode ouvir. Certo? Por quê? Porque nessa obra, a gente encontra inclusive elementos químicos, porque ele vai tratar do corpo humano, da parte biológica do ser humano. Então, isso também envolve, né, elementos químicos. Ele tem um aprofundamento pessimista e trabalhou, assim como parnasianos e simbolistas, com sonetos e versos decassílabos. O que seria soneto, né? É uma estrutura poética, 4 estrofes, em que as 2 primeiras são quartetos, ou seja, cada estrofe tem 4 versos, e as 2 últimas são tercetos, ou seja, cada estrofe tem 3 versos. E aí, cada verso da estrofe, ou de cada verso do poema, a preferência dele é que tenha 10 sílabas. Se você escreve o primeiro verso com 10 sílabas, o segundo, o terceiro e assim sucessivamente também tem que ter 10 sílabas. Beleza? Então essa era a preferência de Augusto dos Anjos. E eu trouxe um trechozinho da obra dele, né, de um dos sonetos dele, que esse aqui vai trazer uma visão de morte como fim de tudo, certo? O que chama a atenção de Augusto dos Anjos é justamente o linguajar, que causa um estranhamento na sociedade, nos poetas de um modo geral, e uma crítica. Inclusive, ele é um autor, né, um escritor que escreve no pré-modernismo, e eu digo que ele é considerado no modernismo porque ele só é valorizado já na geração de 30, ou seja, a segunda fase do modernismo é que Augusto dos Anjos começa a ser lido e valorizado, né? A obra dele, o soneto dele começa a ser lido. Então, ó, temas usados por muitos são considerados como sendo de mau gosto por conta dessa linguagem que ele usa, mas vão caracterizar sua poesia como única na literatura, justamente por essa ciência dentro da obra dele. Olha lá, já o verme, este operário das ruínas que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Ou seja, ele está se referindo aqui àquele verme que após o nosso corpo, após a gente morrer, o nosso corpo ele começa a apodrecer e aí surge uma vida dentro de nós, mas é uma vida justamente devido à morte. E essa vida briga uma com o outro porque quer nos comer, né? Comer nossa carne. Então veja como é uma temática que enoja muita gente, né? Há um outro verso que ele fala assim também em um soneto, ele faz escarra nessa boca que te beija. Poxa, como uma pessoa se declarar um sentimento assim, não está declarando, é uma agressão, né, verbal, inclusive, a alguém. Por quê? Porque possivelmente você pode ter me criticado, a gente já pode ter tido uma relação, e aí você me critica, então eu digo, escarra essa boca, né, cospe em mim, essa boca que eu faço tudo por você, ou seja, não necessariamente é uma boca que beija, e sim uma atitude que eu tenho positiva em relação a você, tá? Então, resumidamente, os autores vão tratar dos seguintes temas que podem mais cair nos vestibulares, nos concursos, que vocês devem ficar ligados. Eu tenho imigração alemã em Graça Aranha, análise do sertanejo nordestino, né, em Os Sertões, Euclides da Cunha, denúncia da miséria do caboclo, que está no Monteiro Lobato, em Urupês, tá? Registro da miséria dos subúrbios cariocas, em Lima Barreto, Policarpo Quaresma, que é Jacatatu, tá dentro de Urupês. Poesia escatológica de Augusto dos Anjos. Então aqui eu tenho uma poesia não só que vai utilizar a métrica perfeita, o soneto, mas o seu conteúdo vai se tratar da morte física, né? E também muitas vezes interior do ser humano.
que deprecia, que nega o outro, que despreza, ok? Então aqui a gente finaliza. Eu agradeço a todos por terem assistido. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só comentar aí, tá? Abaixo. Se tiver uma crítica também pode fazer à vontade, mas não deixa de se inscrever e dar um like, ok?